Era uma manhã gelada de novembro, quando Antônio Caminhães se viu sentado no mesmo banco da praça, que chamava de lar há 3 longos anos. O ar cortava através de sua gasta jaqueta do exército, o tecido desfiado nos punhos, faltando 2 botões. Seus dedos, dormentes de frio, agarravam uma pequena sacola de papel pardo, contendo a única comida que havia encontrado em 2 dias. Metade de um sanduíche de mortadela que alguém havia jogado perto de uma lixeira. Atrás do supermercado, o pão estava amanhecido, as bordas duras, mas Antônio não se importava. Depois de 22 anos servindo ao país, depois de 3 missões na Guerra do Vietnã, depois de perder sua esposa para o câncer e sua casa para as contas médicas, Antônio aprendeu que mendigos não podem ser exigentes. Ele tinha 68 anos e era invisível. A praça estava vazia naquela manhã, fria demais para os corredores e passeadores de cães, que normalmente enchiam aqueles caminhos. Antônio puxou seu boné do exército mais para baixo sobre seus cabelos grisalhos e começou a desembrulhar seu sanduíche, saboreando o ritual de uma refeição, mesmo que a refeição em si mal valesse a pena saborear. Suas mãos tremiam, em parte por causa do frio, em parte por causa da idade. O mundo havia seguido em frente sem ele. Seus filhos se espalharam para diferentes estados, envergonhados pela decadência de seu pai. Seus amigos do serviço estavam em sua maioria mortos ou perdidos na névoa do tempo. Antônio Caminhães, sargento condecorado, 2 vezes coração púrpura, havia se tornado um fantasma, assombrando um banco de praça. Antes de continuarmos, se você acredita em honrar aqueles que serviram, na bondade para com estranhos e no poder de pequenos gestos para mudar vidas, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva neste canal. E diga nos comentários de onde você está assistindo, porque histórias como esta nos lembram que heróis caminham entre nós todos os dias, frequentemente não reconhecidos, frequentemente esquecidos. Foi então que ele ouviu a motocicleta, um trovão profundo e retumbante que parecia sacudir o próprio ar congelado. Antônio ergueu os olhos e viu uma enorme Harley Davidson parando no estacionamento na borda da praça. O motociclista era enorme, bem mais de 1,80 m de altura, com ombros como um zagueiro. Mesmo a 50 metros de distância, Antônio podia ver o colete de couro preto, os patches, a barba que pendia quase até o peito. Um Hells Angel. Antônio os tinha visto antes nas rodovias durante seus anos de andanças, sempre em grupos, sempre intimidadoras. Mas este estava sozinho e algo estava errado. O motoqueiro desmontou lentamente, muito lentamente, como se cada movimento lhe custasse um enorme esforço. Ele cambaleou levemente, se apoiou no guidão. Então, começou a caminhar em direção aos bancos da praça, em direção a Antônio. O veterano se enrijeceu, pronto para juntar seus escassos pertences e seguir em frente. Ele havia aprendido há muito tempo que os problemas raramente se anunciavam, mas quando o faziam, o homem sábio escutava. O motoqueiro desabou no banco ao lado de Antônio com um grunhido pesado. De perto, Antônio podia ver que o rosto do homem estava pálido, quase cinza. Seus olhos estavam desfocados, suor brotava em sua testa, apesar do frio. Os patches em seu colete diziam Hells Angels, Zona Leste, e abaixo disso, uma etiqueta com o nome Urso. Urso ficou ali por um longo momento, sua respiração vindo em lufadas irregulares. Antônio o observou silenciosamente, esperando. Finalmente, o motoqueiro falou, sua voz um sussurro rouco. Andando há 3 dias.
Fiquei sem dinheiro em Minas, não como há 48 horas. Só preciso descansar por um minuto. Antônio olhou para o homem enorme ao lado dele, essa figura intimidadora, que provavelmente nunca havia pedido nada a ninguém em sua vida. Agora reduzido a se explicar para um veterano sem teto em um banco de praça. E naquele momento, Antônio não viu um Hells Angel. Ele viu um companheiro de farda, um tipo diferente de soldado, mas um soldado não obstante. Alguém que entendia de irmandade, alguém que entendia de sacrifício, sem uma palavra. Antônio desembrulhou seu precioso meio sanduíche e o rasgou ao meio. Ele estendeu o pedaço maior para o motoqueiro. Urso olhou para a oferta como se fosse feita de ouro. Seus olhos, avermelhados e exaustos, viajaram do sanduíche para a gasta jaqueta do exército de Antônio, para as medalhas ainda presas ao peito, apesar de anos dormindo ao relento. A estrela de prata. 2 corações púrpuros. Os patches que contavam histórias de serviço e sacrifício. Você está me dando sua comida, disse Urso lentamente. Não exatamente uma pergunta. Você não tem mais nada. Antônio deu de ombros. Um homem tem que comer. E eu já estive mais faminto do que isso. Urso pegou o sanduíche. Por um longo momento, ele apenas o segurou, olhando para ele como se estivesse tentando entender algo que sua mente não conseguia compreender. Então ele comeu. Lentamente, saboreando cada mordida da maneira que só os verdadeiramente famintos podem. Antônio comeu sua porção menor. E os 2 homens se sentaram em silêncio amistoso, enquanto o frio sol da manhã subia mais alto sobre a praça. Quando a comida acabou, Urso se virou para Antônio. Qual o seu nome, soldado? Antônio Caminhães, sargento, 1ª Divisão de Infantaria, aposentado. Urso assentiu lentamente, seus olhos absorvendo tudo. As roupas gastas. Os sacos plásticos contendo os bens mundanos de Antônio, a dignidade que de alguma forma permanecia, apesar de tudo. Eu sou Marcos Rocha, presidente, Hells Angels, Zona Leste, e eu não vou esquecer isso. Sargento Caminhães, eu não vou esquecer. Antônio apenas assentiu. Ele já tinha ouvido promessas antes, de políticos que mandavam jovens para morrer, de funcionários do INSS que perderam seus papéis, de uma sociedade que agradecia aos veteranos por seus serviços. Enquanto passava por cima deles na rua, promessas eram apenas palavras, e palavras não custavam nada. Marcos Rocha subiu de volta em sua Harley, a cor retornando ao seu rosto agora que ele tinha comida no estômago. Ele olhou para Antônio mais uma vez. Sua expressão ilegível. Então, rugiu para dentro da névoa da manhã. Antônio o observou ir. Então se acomodou de volta em seu banco, para esperar pelo que viesse a seguir. O que veio a seguir. Chegou exatamente uma semana depois. Antônio estava em seu lugar de costume quando ouviu. Não uma motocicleta. Não 5. Não 50. Um som como um trovão rolante, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O chão sob o banco da praça vibrou. Cães em casas próximas começaram a latir. Alarmes de carros dispararam por toda a rua. Antônio se levantou lentamente, seus ossos velhos protestando, e se virou em direção ao estacionamento. O que ele viu parou seu coração. Motocicletas, centenas delas, Harley Davidson se estendendo até onde ele podia ver, enchendo o estacionamento, derramando-se na rua, motores funcionando em marcha lenta em uma sinfonia de trovões retumbantes, coletes de couro por toda parte, homens e mulheres, jovens e velhos, todos vestindo o mesmo patch vermelho e branco dos Hells Angels. O cromo brilhava na luz do sol de inverno. A fumaça do escapamento subia como névoa.
E na frente deste exército, descendo de sua enorme Harley, estava Marcos Rocha. Urso caminhou pela grama congelada em direção a Antônio, e desta vez ele não estava sozinho. 250 motoqueiros o seguiram, formando um semicírculo maciço ao redor do banco da praça, onde Antônio havia vivido por 3 anos. O trovão dos motores diminuiu para um ronronar ocioso, enquanto cada olho se concentrava no veterano idoso, parado sozinho no centro. As pernas de Antônio Caminhães ameaçavam ceder. Ele não conseguia entender. Isso não podia estar acontecendo. Isso não podia ser para ele. Marcos Rocha parou a 2 passos de distância, sua expressão solene, mas seus olhos acolhedores. Sargento Antônio Caminhães, ele anunciou, sua voz ecoando pelo silêncio da multidão. Há uma semana, você dividiu sua única comida com um estranho. Você não sabia quem eu era. Você não se importou. Você viu um homem faminto e o alimentou com a única coisa que você tinha. A multidão de motoqueiros murmurou. Antônio sentiu lágrimas queimando em seus olhos, mas ele as conteve com pura força de vontade. Ele era um soldado. Soldados não choram. Marcos continuou. Eu voltei para a Zona Leste e contei aos meus irmãos o que aconteceu. Um veterano de guerra, um herói condecorado, sem teto, dormindo em um banco de praça, e ele deu metade do seu único sanduíche para um estranho. Vocês sabem o que eles disseram? Antônio balançou a cabeça, incapaz de falar. Eles disseram, nós vamos, cada capítulo, daqui até o Chuí, cada irmão, cada irmã que pôde vir, 250 homens e mulheres que acreditam que a bondade como a sua merece ser honrada. Marcos enfiou a mão no colete e puxou um envelope, grosso e pesado. Dentro desse envelope tem 40 mil reais. Cada capítulo contribuiu. É seu. Primeiro mês, último mês. Em calção de um apartamento. O que você precisar. As mãos de Antônio tremiam enquanto ele pegava o envelope. Ele não conseguia abri-lo. Ele não conseguia nem olhar para ele. As lágrimas que ele havia contido por décadas finalmente romperam, escorrendo por suas bochechas enrugadas. Mas Marcos não tinha terminado. Ele se virou e acenou para um motoqueiro atrás dele. Um homem mais jovem, com olhos gentis e um rosto amável. Este é o Rafael Souza. Ele dirige um programa de emprego para veteranos em Porto Alegre. Ele tem um emprego esperando por você, se você quiser, nada chique, mas trabalho estável. E eles entendem que alguns de nós passaram por muita coisa. Rafael deu um passo à frente e apertou a mão de Antônio com firmeza. Nós cuidamos dos nossos. Sargento, bem-vindo de volta para casa. Outra motoqueira se adiantou, desta vez carregando uma jaqueta de couro, nova em folha, com um pet da bandeira brasileira em um ombro. Nós sabemos que você não é um Hells Angel, ela disse, sua voz forte e clara, mas isso é de todos nós, propriedade dos Hells Angels, amigo da família. Antônio pegou a jaqueta com mãos trêmulas. Ele não conseguia falar. Ele não conseguia respirar. 70 anos de vida, 3 guerras, uma esposa morta, filhos perdidos, anos na rua. E ninguém, nunca, tinha feito algo assim. Marcos colocou a mão em seu ombro. O peso pareceu uma âncora, ancorando-o à realidade. Mais uma coisa. Sargento, nós procuramos seus filhos. Sua filha, Mariana, está em Florianópolis. Ela não sabia que você estava sem teto. Ela não sabia que você estava sofrendo. Nós garantimos que ela sabe agora. Ela está dirigindo para cá hoje. Antônio desabou. Ele soluçou, abertamente e sem vergonha.
cercado por 250 motoqueiros que permaneceram em silêncio respeitoso enquanto um herói de guerra condecorado finalmente se libertava de décadas de dor. Alguns dos motoqueiros enxugaram seus próprios olhos. Outros desviaram o olhar, dando-lhe privacidade em seu momento de libertação. Quando Antônio finalmente se recompôs, ele olhou para Marcos com algo próximo de admiração. Por quê? Por que você faria tudo isso? Eu só te dei metade de um sanduíche. Marcos sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que Antônio tinha visto em seu rosto. Porque essa metade de sanduíche me disse tudo o que eu precisava saber sobre quem você é. Você não tinha nada, e você deu mesmo assim. Isso não é caridade, isso é caráter. E um caráter como esse merece ser recompensado. Os motoqueiros começaram a aplaudir, então a torcer, então a rugir aprovação que ecoou nos prédios ao redor. Antônio ficou no centro de tudo. Vestindo sua nova jaqueta sobre sua velha jaqueta do exército, agarrando um envelope que representava uma nova vida, esperando por uma filha que ele pensava que o tinha esquecido. E antes de terminarmos, temos um pedido especial para você. Comente abaixo com as palavras: heróis merecem honra, para mostrar que você apoia o Sargento Caminhães, para mostrar que você acredita que a bondade verdadeira, aquela que custa algo, deve sempre ser recompensada. Porque os Hells Angels não ajudaram apenas um veterano sem teto naquele dia. Eles enviaram uma mensagem que ecoa por cada estrada, em cada cidade, onde quer que seus motores rugem. Nós vemos você, nós vemos aqueles que o mundo esquece, nós vemos a bondade que passa despercebida, e nós nunca, jamais, a deixamos sem recompensa. 3 meses depois, Antônio Caminhães estava na porta de seu pequeno apartamento em Porto Alegre, observando sua filha Mariana ajudar seu neto com a lição de casa na mesa da cozinha. Ele tinha um emprego, trabalho estável no centro de veteranos, onde agora ajudava outros como ele a encontrarem seu caminho de volta. Em sua parede, pendia uma foto daquele dia no parque. 250 motocicletas dispostas em um semicírculo perfeito e um velho soldado parado no centro, finalmente visto, finalmente em casa, a jaqueta de couro pendurada perto da porta, os patches brilhando à luz do abajur, amigo da família. E Antônio sabia, como poucas coisas em sua longa vida, que algumas famílias não nascem. Elas são forjadas em momentos de bondade, em escolhas feitas quando ninguém está olhando, em metade de um sanduíche compartilhado com um estranho em uma fria manhã de novembro. Curta, compartilhe e se inscreva se você acredita que a bondade sempre encontra o caminho de volta. Porque em algum lugar por aí, 250 motocicletas ainda estão rodando, ainda observando, ainda prontas para atender quando a bondade chama,